Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, eu espero sinceramente que vocês estejam assim maravilhosamente bem, tá? Eu sei que a gente vai entrar depois na live, tá? Para tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Mas sempre a primeira aula, né, é essa parte teórica aí, tá? E então, a aula de hoje eu marquei para vocês com a utilização de verbos, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que a gente vai lidar não só com a utilização de alguns verbos, como de alguns casos especiais também. Ah, da língua portuguesa? Sim, da língua portuguesa. Por quê? Porque na verdade a gente sabe, eu vivo repetindo isso para vocês, né, gente? Que é o seguinte, a gente lida mais com a fala do que a escrita. Só pensa num dia seu, por exemplo. Você falou mais ou você escreveu mais, né? Muito provavelmente, salvo raras exceções, né? A pessoa fala mais, ela fala mais. Então a gente lida muito mais com a fala. E como nós sabemos que a fala é montada em cima de vários pilares, digamos assim, a fala, ela traz transgressões se comparada à gramática normativa. Então a gente vai pontuar hoje não só questões de verbos, mas coisas, por exemplo, que a gente fala muito, popularmente fala-se demais, mas aí na hora que a gente vai escrever, às vezes a gente leva a fala para a escrita. E aí quando a gente leva a fala para a escrita, a gente está deslocando aí, né? Quer dizer, a gente acaba empregando de forma errada, né? Em que, lembre-se, eu sempre me esqueço, gente, não pode mais falar errado, desvio, que a gente acaba empregando desvios. Então a gente vai lidar com alguns verbos, tá? E com algumas expressões também, tá? Então a aula de hoje é isso aí. Talvez nessa aula de hoje tenha algumas coisas que vocês já sabem, né? Tem coisa, agora pode ter coisas também que talvez vocês não saibam. Tudo bem? Então, nós vamos começar com o primeiro caso, tá? O primeiro caso ocorre muito em redação, tá? Que é o verbo ter. É o verbo ter. Ok, tudo bem, o ter é no sentido de possuir, né? Por exemplo, eu tenho, paciência, porque o cachorro começou a latir. Eu tenho paciência, tá no sentido de possuir, tá bom? Só que o que ocorre, tá? Ocorre que o verbo ter, gente, ele pode ter ou não o acento circunflexo. Tudo bem? Ele pode ter ou não o acento circunflexo. Nesse caso, tá? Tem a ver com as pessoas, singular e plural. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque vocês empregam demais o verbo ter, tá? Então é o seguinte, você precisa lembrar que, tá? O verbo ter sem acento é singular, ele é sempre o singular. E o verbo ter com acento é plural, Então preste atenção, porque às vezes quando você está escrevendo, você coloca um sujeito no plural e coloca o verbo ter no singular. Isso é um erro de concordância. Aí o corretor vai considerar um desvio. É claro que vai considerar um desvio. Tá? Ok? Ou, às vezes, né, a pessoa, ela põe um acento aleatoriamente, tipo assim, ah, meu Deus do céu, não sei se tem, se não tem, é melhor pôr, porque é melhor sobrar do que faltar, né? E às vezes o sujeito tá no singular. Então, presta muita atenção. Quando a gente fala, por exemplo, ele, tá? Então, por exemplo, ele tem superpoderes. Foi o que deu, gente. A essa hora da manhã foi o que deu. Eu tô gravando esse vídeo 5h30 da manhã. Então, ele tem superpoderes, por exemplo, tá? Então, é sem acento. Porque o sujeito é ele, tá no singular, o verbo tem que concordar. Agora, se eu mudar o sujeito, eles, tá? Então, eles têm, e agora com acento, superpoderes. Porque o acento aí vai ser um indicativo de plural. Então, presta bastante atenção nisso em redação, tá? Porque eu costumo, ao corrigir redação, ver as pessoas empregando o verbo ter e confundindo quando tem acento, quando não tem acento, esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro caso que a gente vai conversar. Eu espero que esteja
Tudo certo, tudo tranquilo com esse caso aí. Qualquer coisa também, se tiver alguma dúvida, você me procura. Ou você encontra comigo na live e a gente discute isso, tá? Beleza. Bom, uma outra expressão tem a ver com o verbo namorar, tá? É muito interessante porque, como a gente fala, tá? Ah, ela namora com o João. A gente fala assim, é normal, tá? Então, como a gente fala, ela namora com o João, o que a gente acaba fazendo? Levando isso para a escrita, tá? No entanto, todavia, contudo, quem namora, namora alguém. Então, não tem por que a gente usar essa preposição com aí. Não dá. Porque é um verbo transitivo direto. Então, ele vai pedir um objeto direto. Então, a forma correta mesmo seria, por exemplo, ela namora o João. Pronto. Lembra, quem namora, namora alguém. O verbo namorar não pede preposição. Então, como ele não pede preposição, ela namora o João. E a gente fala justamente ao contrário, né? Agora tem um que é interessante, que eu não sei nem se vocês já ouviram falar, mas é verdade. Como a gente fala? Uma pessoa, por exemplo, está grávida. A pessoa está grávida e aí a gente fala, ah, ela deu à luz a uma menina. A gente fala desse jeito. Tô correto? É normal, ela deu à luz a uma menina, ela deu à luz a um menino, né? Ok, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente usa a expressão dar à luz, tá? Não tem preposição. Não tem. Dar à luz é sem preposição. E aí entra talvez o que vocês considerem estranho. Porque não usa, gente. Tudo em língua portuguesa, quando a gente considera estranho, ou é porque é estranho mesmo, ou é porque a gente não usa. É fato. Não vê muito, não usa, então a gente acha estranho, tá? Então vai ficar assim. Ela deu à luz um menino. Isso. Ela deu à luz um menino. Ou ela deu à luz, digamos assim, uma menina. Lembre, dar à luz não tem preposição. Então, quando a gente fala, ela deu à luz a um menino, tudo bem, você tá falando. Pode falar, fala do jeito que você acha que tá bom. Agora, quando você escreve, você tem que lembrar que a expressão dar à luz não tem preposição. Então, também, se você quiser mudar na sua fala, também fica até bacana, né? Ela deu à luz um menino. Eu tenho certeza que quando você fizer isso pela primeira vez, as pessoas vão ouvir e ainda vão te corrigir, tá? Achando que você está errado, mas na verdade você gramaticalmente está correto, tá? Então essa é uma das expressões. Uma outra expressão que às vezes a pessoa escreve errado. Falar não, porque na fala tá tranquilo, tá? Uma coisa que a gente fala, ai menino, esquenta a cabeça com isso não. Ela não se preocupou nem um pouco com você. Aí vem a questão, como você escreveria essa frase? Né? Ela não se preocupou nem um pouco com você. Ocorre que a maioria das pessoas, ao escrever essa frase, elas escrevem a palavra nenhum junto. Né? Nenhum junto. E aí, tá errado. Tá errado. Liliane, tá errado? Tá, porque ao escrever você vai ter que utilizar a palavra de forma separada. Separada. Então, ela não se preocupou nem, aí depois você vem com nem um pouco com você. É separado, não é junto, tá? Ok? Beleza, porque nesse caso, observa que quando a gente coloca nenhum, a gente está usando um pronome, tá? E não é isso que você quer empregar. Você quer mostrar uma ideia de quantidade. Então, como você quer empregar essa ideia de quantidade, aí o que você faz? Você escreve separado, tá? Então, por exemplo, o governo, né? Vamos supor, tá, gente? Estou só supondo. O governo não demonstrou nem um pouco separado
de interesse pela situação. Pronto. Então, isso é muito interessante. Agora, Liliane, por que a gente comete esse erro então? Porque quando a gente fala é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala, meu filho, o som de nenhum é nenhum. O que faz diferença é quando a gente escreve. Concorda comigo? Agora, de uma forma geral, isso mesmo, tá? Ok? Então, na próxima vez que você for escrever, preste atenção. Não é um nenhum junto, tá? Porque nenhum é pronome. Você quer demonstrar ideia quantitativa. Então, é separado, tá? Ok. Agora, tem uma outra que é muito importante, porque eu também vejo demais. Muito, vocês empregam muito essa expressão, tá? Que é o famoso foi de encontro a, tá? O que ocorre? Na fala, tá? As pessoas, elas costumam achar que foi de encontro a ou foi ao encontro de, por exemplo, tá? É exatamente a mesma coisa. Tanto faz como tanto fez. E não é. E não é. Então, presta atenção ao escrever isso, tá? E eu já peguei muitos textos em que vocês utilizam essas expressões, mas tem que empregar de forma correta, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala foi de encontro às nossas expectativas, por exemplo. Quando você usa o de, foi de encontro, tá? Esse de aí dá ideia de contra. Contra. Então você tem que utilizar certinho. Naquele seu texto que você está escrevendo e você quer mostrar que a ideia, a ação, foi contra aquilo que você mencionou anteriormente, aí tudo bem. Você vai usar de encontro. Concordo, tá? No entanto, quando a gente fala foi ao encontro, quer dizer favoravelmente. Favoravelmente, tá? Observa numa expressão bem mais simples, numa estrutura mais simples. Ele foi ao encontro da namorada, por exemplo. Ao encontro, a gente fala assim, né? A gente não fala que ele foi de encontro à namorada, quer dizer, não foi isso, tá? Então, quando a gente usa o ao, aí quer dizer favoravelmente. E isso representa duas semânticas bem distintas. Bem distintas. Se eu viro e falo, por exemplo, a aula, né, foi de encontro à minha expectativa. Quer dizer, eu poderia ter uma expectativa muito alta e a aula foi mais ou menos, então quer dizer, de encontro. Ou eu poderia ter uma expectativa muito baixa, não dar nada por aquilo ali e de repente a aula é um espetáculo, ela vai de encontro. Beleza. Agora, pode acontecer também, por exemplo, né, de eu falar, nossa, a aula foi ao encontro das minhas expectativas. Quer dizer, eu tinha uma expectativa, por exemplo, alta e a aula foi show de bola, foi ao encontro, tá? Ou eu tinha uma expectativa pífia, por exemplo, e a aula também foi pífia, de uma forma ou de outra, foi ao encontro. Então, prestar muita atenção. Quando você erra isso aqui, você acaba cometendo um desvio, tá? Ok? Beleza. Bom, tem uma que tá muito na moda agora, e eu explico por quê, porque a gente tá vivendo esse período de quarentena. Então, eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui em Mariana é tudo delivery. É tudo delivery. O pessoal manda entregar, pede para entregar. Aqui tem taxa para poder entregar, se eu não me engano é R$5 para poder entregar. Então quer dizer, o bendito do delivery, né? Que a gente fala delivery, que é um estrangeirismo, né? Que existe um correspondente em língua portuguesa. E as pessoas acabam utilizando de forma errada. Então, por exemplo, a loja fazia entregas a domicílio. As pessoas cometem esse desvio demais. Entregas a domicílio. Ô, gente, entrega, nesse caso, essa expressão, tá? Ela é frequentemente usada errada mesmo, tá?
O certo mesmo, né, é utilizar em, né? A loja fazia entregas em domicílio. Em domicílio. Muito embora eu acredito que esse caso, vocês já se depararam com ele, alguma vez vocês já devem ter falado e alguma vez alguém já te corrigiu, mais ou menos. Isso é normal, tá, gente? Bom, uma outra expressão que eu vejo as pessoas falando, né? Por exemplo, ela preferiu blusas, tons, pastéis. Ai, não faço não. Porque pastéis é o plural de pastel mesmo. Pastel de comer, tá? Quando a gente fala de cor, quando a gente usa expressão de cor, tá? Ok? Não varia. Não varia, então quer dizer, não tem plural. Por mais que lhe pareça estranho. Porque eu sei que às vezes pode parecer estranho. Mas é singular mesmo, tá? Então, ela preferiu blusas, tons, pastel. Tem aluno que fala assim, ah, Liliana, esse trem dá um trabalho, esse negócio de pastéis, eu vou usar nude. Então usa nude, não tem problema, tá? Muito embora você tenha que lembrar que nude é estrangeirismo, tá? Mas enfim, é o mesmo princípio. Bom, um outro verbo que as pessoas dão uma embolada, uma bugada, tá? É o verbo taxar. Sim, existe taxar com X e existe taxar com CH, ok? E às vezes, como as pessoas conhecem mais com X, elas acabam utilizando tudo com X, tá? E não é bem por aí, tá? Na verdade, taxar com CH quer dizer notar algum defeito, ou qualificar alguém com CH, tá? Então, por exemplo, os alunos o taxaram de mentiroso. Quer dizer, isso é o quê? É notar um defeito. Isso é o quê? É qualificar como mentiroso. Então, esse taxar aí, né, é com CH. O taxar com X vem da palavra taxa, que quer dizer o quê? Imposto. Não é isso? Quer dizer imposto, regular algum preço, alguma coisa assim. Então, taxar com X vem da palavra taxa. Então, por exemplo, o Legislativo aprovou a lei para taxar os impostos. Pronto, aí tá certo. Porque eu empreguei o verbo taxar no sentido de criar impostos. Tranquilo? Então, ó, taxar com CH, tudo bem? É colocar defeito, é qualificar. Taxar com X é relativo a imposto. Tudo bem? Ok. Um outro verbo que vocês usam demais, né? E às vezes dá uma emboladinha nele, tá? Que é o verbo infligir, porque tem esse verbo infligir, e tem o verbo infringir. Ok? Beleza. Tem gente que acha que nem existe os dois. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, que um tá falando certo, que um tá falando errado, mas não é, tá? É o seguinte, quando a gente fala infligir, quer dizer o quê? Impor, castigar, repreender, aplicar alguma pena, né? Então, por exemplo, o jogador infligiu derrota ao adversário. Quer dizer, ele impôs derrota ao adversário, por exemplo, tá? O policial infligiu uma multa ao motorista. Ele impôs uma multa ao motorista. Liliane, o que seria infringir? Infringir quer dizer transgredir. Quer dizer desrespeitar algo, alguma regra, tá? Então, por exemplo, o jogador tinha infringido a regra. Aí são coisas diferentes, tá? Então, infligir, impor. Infringir, né? Transgredir.
Então presta atenção na hora de escrever isso no seu texto, tá? Bom, observa que era para essa aula ser menorzinha, digamos assim, só que eu acabo sempre falando muito, né, gente? Então vai acontecer o seguinte, eu vou entrar com a aula 2 depois, pode ser? Eu vou entrar com a aula 2 depois pra gente poder fechar isso aí, tá? Porque tem algumas coisinhas que eu ainda preciso falar com vocês, tá? Então tá bom, no mais, gente, que Jesus abençoe muito a semana de vocês, que seja abençoada, tá? Muita paz, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus, tá? Beijo, até a próxima. Tchau, gente!